Bom dia, nono ano. Nossa aula de hoje é sobre movimentos migratórios africanos. Quando a gente fala em movimentos migratórios, a gente se refere ao deslocamento de um lugar para outro. Isso, para os povos africanos, é algo que faz parte da vida deles cotidianamente, desde os primórdios da civilização. Sempre eles fizeram esse movimento populacional, ou fugindo de guerras civis, ou da desertificação, fome, desempregos, governos ditatoriais, epidemias. Tudo isso fazia com que eles migrassem de um lugar para outro. Muitos desses povos, muitos desses imigrantes, o destino deles sempre é um país rico e eles adentram esses países ricos aí de forma ilegal. Ou seja, eles passam a viver dentro desses países aí de forma clandestina. Também veremos a geopolítica do continente africano. Quando a gente fala em geopolítica, normalmente a gente associa a assuntos que envolvem relações internacionais, acordos diplomáticos e toda espécie de conflitos possíveis que possa existir dentro de um continente. Também a geopolítica se refere a culturas ou também a disputas territoriais. É muito comum as pessoas entenderem geopolítica como, digamos assim, uma síntese de acontecimentos atuais de nossa sociedade. Bom, o nosso objeto de estudo é a África, então a geopolítica do continente africano. O que estaremos abordando nessa geopolítica do continente africano? Vocês estarão vendo na apostila de vocês disputas territoriais, golpes de estados. Esses golpes de estados geraram crises políticas dentro do continente, rivalidades tribais, motivadas por questões étnicas ou religiosas. Isso aconteceu por conta do quê? Da divisão política da África imposta pela Europa. A Europa dividiu o continente africano de acordo com os seus interesses, não respeitando religiões, não respeitando etnias. Então, muitas dessas rivalidades aí são por contas, de questões étnicas e religiosas. Disputas por água, naquela área ali de desertificação, disputa por recursos minerais. Tudo isso, tá? Resulta num estado de miserabilidade de grande parcela da população do continente africano. Todas essas motivações que eu citei para vocês, elas são provenientes do quê? Do processo de colonização que foi implantado dentro do continente africano. Uma colonização de exploração imposta por um continente chamado Europa. A Europa fez a divisão política do continente africano. A Europa misturou tudo. A Europa não se respeitou nada. A Europa implantou dentro do continente africano o eurocentrismo, a Europa como centro de tudo dentro desse continente, tá? Outra motivação, além da colonização aí, do processo de colonização e exploração imposto pela Europa. A Guerra Fria trouxe consequências drásticas aí para o continente africano. E sem falar, que é um continente que vários dos países aí do continente africano têm governos ditatoriais
E esses governos ditatoriais dentro do continente africano traz problemas às populações, tá? Traz conflitos, gera conflitos. Nesse módulo aí que vocês estão estudando, a geopolítica do continente africano, vocês irão se deparar com vários conflitos políticos, econômicos, religiosos, tá? E é bom que vocês saibam estar diferenciando cada um desses conflitos. Se ele é político, se ele é econômico, se ele é religioso, entenderam? É um conteúdo ótimo de se estudar, bacana, gostoso de se entender. Boa aula!